Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar de arte. Com a gente aqui o Léo Ortiz, que é ator, diretor, mascareiro, bonequeiro, arte educador. Tudo isso, vamos saber um pouquinho sobre cada uma dessas facetas do Léo Ortiz aqui no nosso bate-papo. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Léo Ortiz, prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fala um pouquinho de você, da sua carreira, quem é o Léo Ortiz? Bom, o Léo Ortiz, ele é um ator das antigas, vamos dizer assim. Eu formei na UFMG lá, meados de 2004, né? Quando eu ainda morava em Belo Horizonte. Eu não sou mineiro, sou de Mogi das Cruzes, mas só de nascimento. Minas Gerais me abraçou e desde então eu estou rodando Minas Gerais aí. E minha formação ela veio de Belo Horizonte, como ator primeiro, depois como bonequeiro. Eu comecei pelo teatro de sombras, dentro do teatro de bonecos, e depois como mascareiro, que é quando eu me embrenhei pelo universo do teatro de máscaras, né? Que a gente vai comédia dell'arte, a máscara expressiva, a máscara neutra, tanto na formação, na minha parte de formação pedagógica, quanto na parte artística e profissional. Então eu estou rodando aí com companhias, com grupos, festivais, desde essa época aí, cada hora com uma linguagem, seja com teatro de bonecos, seja com teatro de máscaras ou com atuação com um ator. Você falou aqui, eu sou um ator das antigas. Me chamou a atenção esse das antigas. Das antigas. Tem uma diferença, tem uma certa rivalidade na nova geração? Como é que é isso? Eu não acho que seja uma rivalidade, mas talvez o modo de fazer seja um pouco diferente, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, as leis de incentivo, como a gente estava conversando mais cedo, elas eram uma prática que acontecia entre alguns produtores, mas o ator, na minha época de formação, quando eu era estudante, a gente vivia de bilheteria. Por exemplo, a gente não procurava, já existia que a lei de incentivo, ela está desde meados a federal, né, desde meados de 90, mas a gente buscava sempre era bilheteria. Então, por isso que eu falo que é das antigas, mas é um modo de dizer, é um modo de fazer teatro. Até hoje, quando eu crio um espetáculo novo, eu penso sempre na bilheteria. Eu não penso em espetáculo já criado pela lei de incentivo, por mais que a gente trabalhe com lei de incentivo também, entendeu? Então é mais esse modo de fazer mesmo. Entendeu? Interessante. Mas aqui, vamos lá. Você se identifica como ator, diretor, mascareiro, bonequeiro, né? Arte educador. Disso tudo, o que você mais se identifica? Olha, depende da proposta. O que eu mais me identifico como mascareiro, né? Eu gosto, por exemplo, da atuação, mas se eu tivesse que optar entre o espetáculo que eu tivesse atuação de cara limpa e o espetáculo que eu tivesse atuação com máscara, eu preferiria a máscara, entendeu? E o boneco, ele vem em paralelo à máscara, porque dentro da pesquisa, aí a gente vai para o universo acadêmico, a máscara e o boneco, eles estão dentro do mesmo nicho, que é o teatro de animação. Então, dentro do teatro de animação, segundo a Ana Maria Amaral da USP, a gente divide a máscara, o boneco, a sombra e o objeto. Todos dentro dessa lógica de manipulação, porque é o ator em prol de uma matéria inanimada que dá vida, que a gente dá ânima, entendeu? Então a máscara e o boneco, eles vêm junto aí. Mas eu me identifico muito mais como bonequeiro e como mascareiro, né, do que como ator de atuação limpa. Por mais que a gente faça também, né? Por mais que eu faça. Talvez você seja a pessoa mais indicada para tirar uma dúvida, né? Eu vejo muito humoristas, especificamente, eu não sei se é por termo certo, seria esconder atrás do personagem, mas utilizando, muitas vezes são muito tímidos, mas a hora que incorpora um personagem, ele muda completamente, né? É mais fácil criar um personagem do que, por exemplo, para o humorista, do que fazer a piada de cara limpa. Com certeza, com certeza. Mesmo os que fazem com cara limpa, eles têm alguma técnica que cria esse ocultar da sua própria persona. Então, ele se esconde, vamos dizer assim, entre aspas, atrás do personagem. Entende? Em minha pesquisa de mestrado eu falo um pouco disso, que eu falo do não rosto, do desrosteamento.
Que eu vou lá na filosofia, que tem um termo chamado rostidade, do Deleuze e Guattari. E aí eu brinco com isso na minha pesquisa, falando que em vez de falar do rosto, da importância do rosto, eu falo do não rosto, que é essa presença por trás de algo. Então não é que a gente vai tirar o rosto do ator, mas a gente brinca, vamos dizer assim, entre aspas, de colocar um artifício que o auxilie a demonstrar sua expressão através de um objeto, né, uma máscara, um objeto, ou mesmo da maquiagem. Maquiagem, nariz de palhaço, qualquer forma que a pessoa saia de si e entre no personagem. Pode ser desde um chapéu, entendeu? Uma maquiagem, por exemplo, no Cirque du Soleil a gente vê muito isso na maquiagem, nos making-offs. Às vezes o ator, né, o artista, ele está na entrevista de um jeito, porque ele está sem nada, ele põe a maquiagem e já se transforma no personagem. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, esses comediantes, esses artistas, eles utilizam, eles lançam mão disso. Porque aí eles pegam alguma artimanha para poder entrar no personagem. É muito interessante, né? Eu acho que é inerente, a gente viu muito no Renascimento, talvez, né? Naqueles bailes de máscaras, sim, de Florença. Sim, sim. Acho que é muito a máscara tem esse poder, né? Tem o poder de dá até a coragem, né? Sim. Estou dizendo para as pessoas que não são artistas, pessoas comuns, né? Sim. Que utilizam, às vezes, para ter coragem. Sim. Num baile, para se aproximar de outras. É sempre interessante. Eu já vi muitos atores em alguns trabalhos, no caso sem máscara, eles têm um processo de ensaio, têm muita dificuldade de chegar no personagem, e quando chega o figurino, eles se aproximam do personagem. Então, se o personagem, por exemplo, está fazendo lá o Alto da Compadecida, ele está fazendo o João Grilo, ele vai ter a técnica, ele vai trabalhar dentro da técnica, mas no momento que chegar os adereços e o figurino, aí ele entende tudo aquilo que ele preparou tecnicamente para poder entrar no personagem. Mas quem vai dar o gatilho vai ser esse figurino, essa maquiagem. Vamos falar um pouquinho desse seu colega aqui. Coleguinha. Como é que é? Esse aí tem nome? Tem. Deixa eu pegar ele aqui. Esse é o Senhor H. Esse é um boneco de manipulação mista, onde a gente utiliza a mão fantasma com a manipulação de luva, né? Esse boneco ele foi criado através de um curso com a Natasha Belova. Que a Natasha Belova é uma russa que já trabalha há muitos anos com o teatro de animação, entendeu? E esse, o Sr. H, ele é um personagem que foi criado, obviamente, para um espetáculo adulto, no caso de terror, que eu estou refazendo. É, muito interessante. E, assim, o espetáculo não está pronto. Esse aqui eu estou refazendo ele já atuou, ele teve uma cena curta, que foi dirigido pela Simone Ordones no Galpão, aí foi antes de criar o boneco, e aí a partir dessa cena curta surgiu o boneco e surgiu um espetáculo, que era o Barba Azul, né? E aí esse personagem ele é uma encarnação do mal, vamos dizer assim. Ele que faz as pessoas no espetáculo fazerem o mal. E aí eu faço uma brincadeira da dramaturgia, que eu, no final das contas até eu também escrevo, que ele que incentivou o Barba Azul a fazer as atrocidades que ele fez no conto gótico de 1428, entendeu? Inspirado num caso que aconteceu do assassino notório, que na França, que foi o primeiro assassino notório registrado, que era um conde. E esse conde ele assassinava crianças. E aí, no final das contas, descobriram esse cara, descobriram não sei quantas ossadas de crianças dele, né, isso é história real, isso em 1428, e aí eu brinquei com isso no espetáculo, que quem fez esse conde fazer tudo isso foi ele, Sr. H. Que fantástico. E ele fala? Sim. Nossa. Boa noite, Marconi. Ué, você está bem aterrorizante, hein? Eu sou. Estou um pouco fora de forma. Imagina, então, você em forma, então. Não queira imaginar. Que fantástico, viu? Que fantástico. O personagem, esse boneco, né? Senhor H. Senhor H, ele causa medo durante o coisa ou ele é cômico? Não, ele causa medo. Esse espetáculo, a brincadeira desse espetáculo que a gente, né, fala, para causar um pouco desse incômodo no espectador, entende? Então esse espetáculo, ele é um espetáculo daqueles que fica com aquele nó na garganta, né, o espetáculo inteiro até a resolução dele.
Então eu estou refazendo, porque antes ele era um espetáculo para 4 atores, e agora eu transformei, porque os 4 atores ficaram em outras cidades, na verdade, e aí eu estou transformando ele num solo. Eu estou planejando apresentá-lo aqui em Diamantina. Né? Eu acho muito interessante, né, que às vezes, dependendo do teatro de bonecos, né, Sim. você vai ter muitas pessoas manipulando um boneco, né? Isso. E ganhou muita força essa questão dos bonecos, talvez uma visibilidade maior, a partir dos cavalinhos do Tadeu Schmidt no Fantástico, lá do futebol. Aquilo ali deu uma visibilidade de algo que já acontece há muito tempo, né? Milenar. Milenar. A gente não tem registro exato do começo específico do teatro de bonecos na humanidade. A gente não sabe. Então, quando a gente estuda a história do teatro de bonecos, a gente brinca que o teatro de bonecos é inerente à humanidade. Porque no momento que a gente fala, por exemplo, que a sombra faz parte do teatro de bonecos, quando lá antes da humanidade se tornar humanidade, as pessoas tinham a cultura oral. E eles utilizavam do teatro de bonecos, no caso do teatro de sombras, para poder passar a história de uma geração para outra, né? E aí depois veio o totem. Então as pessoas não sabiam o que significava algo da natureza. Por exemplo, caiu um raio e botou fogo numa árvore. Aquilo é o deus do não sei o que lá das quantas. Vamos fazer um totem. É um boneco. Eles utilizavam isso em forma de passar essa história para frente, né? Então, assim, a gente não tem registro exato. Mas ele foi se organizar muito, muito bem no século passado, ali, década de 50, de 60, começou a ser muito utilizado, né? E aí veio Jim Henson, televisão, Muppets, né? E aí, vamos dizer assim, todo mundo ficou mais próximo do teatro de bonecos, em termos de mais divulgação, né? Vila Sésamo. Vila Sésamo, Jim Henson, sim. Muito legal. Mas assim, na cultura popular ele vem acompanhando desde a Idade Média e antes, né? Renascimento. Por exemplo, o próprio Mamulengo, né? Que é o boneco de luva, ele tem registros que ele teve uma influência da colonização portuguesa. Então, assim, vai saber a data disso, né? Então, a gente vê que a humanidade está acompanhando aí o teatro de bonecos e o teatro de bonecos acompanhando a humanidade desde sempre. Mas, com certeza, a mídia ela ajuda nessa divulgação, né? Eu quero falar um pouquinho mais daqui a pouco com o senhor H, né? E falar um pouquinho da Companhia Valentina também, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.